Hoje estamos com 9.056 casos confirmados, 359 óbitos e uma taxa de letalidade de 4%. Na região norte, o Acre está com 46 casos, Amazonas 260. Essa foi a preocupação que o ministro externou anteriormente. Já são 260 casos no Amazonas, 19 no Amapá, 50 no Pará, 10 em Rondônia, 30 em Roraima e 12 em Tocantins. Isso perfaz um total de 420 casos na região norte, que dá 4,7% de todos os casos no Brasil. Na região nordeste, Alagoas 22, Bahia 282, Ceará 627, Maranhão 81, Paraíba 29, Pernambuco 136, Piauí 21, Rio Grande do Norte 176, Sergipe 25. São 1.399 na região nordeste, 15,4% dos casos confirmados no país. Região sudeste, 139 no Espírito Santo, 397 em Minas Gerais, 1.074 no Rio de Janeiro, 4.048 casos em São Paulo. Isto totaliza 5.658 casos, 62,5% dos casos estão na região sudeste. Região centro-oeste, DF 402, Goiás 88, Mato Grosso do Sul 60, Mato Grosso 44, total 594 casos, 6,6% dos casos no Brasil. A região sul, Paraná 301, Rio Grande do Sul 396, Santa Catarina 281, total 978, 10,8% dos casos. Segundo, Renato. Aqui nesses números aqui, Gabardo, quero chamar a atenção lá na região norte, de Manaus, como a capital ali da Amazônia, a quantidade de população indígena, a quantidade de indígenas que usam Manaus como ponto de apoio, barcos, e que vão e voltam dessas aldeias indígenas. Os indígenas têm uma relação imunológica muito ruim com o vírus dos brancos, dos vírus infecciosos. A história do contato brancos e indígenas, ela é uma história de páginas muito tristes da nossa história, desde os tamoios, desde a morte por sarampo dos tupinambás, dos tamoios ali em Anchieta, enfim, até os dias recentes. Então, é extremamente importante que aquelas ONGs, igrejas, enfim, que têm trabalho nessas aldeias, elas estão todas com restrição praticamente absoluta. Colaborem, por conta do vínculo que vocês têm, por mais que esteja bem intencionado, às vezes vai até lá para fazer um favor e é um portador assintomático, contamina 1, 2. Os indígenas, eles têm o hábito de comunidades, de ocas comunitárias, e isso poderia fazer uma transmissão de muito difícil controle. Então, nós pedimos a colaboração de todos aqueles para que traduzam, para que os caciques, para que as pajés, os grandes lideranças indígenas dialoguem com as suas comunidades, expliquem o momento que estamos passando. Somos todos brasileiros, estamos todos nesse barco e nós aqui no governo federal nos preocupamos extremamente com esse ponto de equilíbrio da saúde indígena. No Nordeste, chama atenção aqui Rio Grande do Norte, 176, Ceará com 627 e Pernambuco 136. Hoje o governador falou, olha, teve respiradores retidos na compra, e informamos que todas as retenções de compras que tiveram feitas por estados e municípios estão todas liberadas para que os estados, não há nenhum óbice mais, foram levantadas todas. Nós fizemos num determinado momento que nós estávamos vendo respiradores saírem do Brasil em pleno momento que nós precisávamos reter. Então, aqueles que fizeram os seus processos,
não precisam se preocupar, todos eles vão dar as suas continuidades nos seus devidos aparelhos. Isso aí. E o meu Mato Grosso do Sul, com 60 casos, preocupa muito porque é um dos estados que tem o maior índice de ocupação de leitos de CTI e é um dos estados que iria receber CTIs e que não receberam por conta da falha de entrega. Então, nós estamos também muito atentos à situação lá no Mato Grosso do Sul. Gambaro. Aqui nós apresentamos a evolução dos casos notificados por dia. Nesse último dia, nas últimas 24 horas, foram 1.146 casos novos, e isso representa um acréscimo em relação ao somatório que nós tínhamos até ontem, de 15%. Portanto, um pouco abaixo daquela estimativa inicial de 33% de casos de acréscimo diário. Esses casos, nós temos hoje 1.146, num total de 7.910, que dá 15% de acréscimo nas últimas 24 horas. Lembrando que quando a gente tem uma internação hospitalar, ou seja, quando não é um caso leve, ele vai para o hospital. Ele não vai tem duas maneiras que as pessoas chegam no hospital. Alguns que chegam em caso grave, porque tem alguma doença grave subjacente, já chega precisando do respirador. Mas a grande maioria chega por volta do 7º dia, 8º dia, e ali pelo 10º dia piora. Então, quando você aumenta esses casos, você já antevê que na outra semana você vai ter o aumento de pressão dentro do sistema. No próximo, nós mostramos a evolução dos óbitos também, a evolução diária. Nas últimas 24 horas, nós temos a notificação de 60 óbitos. Isso representa um acréscimo de 20%. São 60 óbitos num total de 299. 20% de óbito nas últimas 24 horas. Os coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, que é uma forma da gente poder comparar o número de casos, não no número absoluto, mas relacionando isso à população do estado. O estado que apresenta a maior incidência é o Distrito Federal. Vocês vejam que a incidência nacional é de 4,3 casos, né, para cada 100 mil habitantes. O Distrito Federal apresenta 13,2 casos para cada 100 mil. O Distrito Federal é o primeiro, assim, com um número bem maior, inclusive, que São Paulo, nesta relação de número de casos confirmados pela população. O segundo estado que tem a maior incidência é São Paulo, com 8,7. O terceiro é o estado do Ceará, com 6,8. E depois, Rio de Janeiro e Amazonas, os dois com a mesma incidência, de 6,2, que são os 5 estados que nós temos hoje a maior preocupação. Em relação aos óbitos, dos 286 óbitos que já têm uma investigação concluída, dos 359, 286 já foram examinados e esses estudos já foram concluídos. Nós temos uma distribuição da data do óbito, né? O dia que a gente teve um número maior de óbitos foi dia 29 de março, com 32 casos. Depois, no dia 30, tivemos 31. Depois houve uma redução. Agora, esses últimos dias, esse número nunca é definitivo, porque nós podemos ainda ter uma informação atrasada de algum óbito que tenha acontecido anteriormente. E aí, no caso, a data que vai aqui não é a data da notificação, é a data em que ocorreu o óbito. Então, sempre pode ocorrer, ter uma alteração, uma atualização dessas informações nos dias anteriores. Em relação ao sexo, há uma relativa, um pouco mais de incidência no sexo masculino do que em relação ao sexo feminino, não é muito significativo. E em relação à faixa etária, que é o próximo slide, 85% dos nossos casos são pessoas com mais de 60 anos. Mais uma vez, reforço, pessoas acima de 60 anos são o principal fator.
Às vezes a pessoa fala, mas tem que ter uma comorbidade. Às vezes tem, mas passou de 60 anos, ela vai aumentando. 60, 70 aumenta bem, de 70, 80 aumenta mais, acima de 80 aumenta muito. Então, hora de proteger avós, tia-avós, madrinhas, pessoas que nós queremos bem, e hora de avós, tia-avós, madrinhas, enfim, todos aqueles queridos, saberem ser inteligentes, muitos estão já conectados, é um ato de amor, é um ato de carinho agora, não puxar aquele neto para o colo, não dar aquele abraço, aquele beijo que a gente gosta de dar. Sei que é difícil, tenho netos, tenho um neto, minha mãe tem netos, bisnetos, e está sendo difícil para todo mundo, minha solidariedade, mas é um momento agora de que é um momento de preservação.